Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, um programa especialmente dedicado ao estudo da Palavra de Deus. E que bom ter a sua companhia. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus e você é o meu convidado a permanecer, a perseverar, mas também a divulgar o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, que ele passa de manhã, cedinho, depois repete às 17h30 na TV Canção Nova, mas fica também aí registrado no canal do YouTube, CN Play. Então divulga, vai fazer muito bem para tantas pessoas fazerem o estudo bíblico conosco. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos juntos dar prosseguimento no estudo bíblico da carta aos Hebreus. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, anota aí o texto. Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler o texto? Por isso, devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos para não nos desviarmos. Pois se a palavra transmitida por meio de anjos se tornou válida e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa paga, como ficaremos nós impunes se desprezarmos tão grande salvação? De fato, esta salvação foi anunciada no início pelo Senhor e depois confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. Deus confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo e mediante aos dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Então, volto a lembrar que é uma homilia, segundo os estudiosos, destinada ao povo hebreu. Era uma pregação feita para os hebreus, os herdeiros da antiga aliança, mas que estavam fazendo essa experiência cristã, até mesmo para aqueles que ainda continuavam judeus, mas que já estavam de coração aberto para acolher essa palavra. E vamos lá. Aqui, ele quer dizer a mim e a você que nós precisamos estar atentos à mensagem de salvação que nos foi entregue por Jesus Cristo. Então, nós precisamos ouvir essa palavra para não nos desviarmos. As pessoas que estão se desviando é porque elas estão dando ouvidos a fábulas, a mentiras, a ideologias, ao sistema corrompido da mídia. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para nós não nos desviarmos. Presta atenção nisso. Depois ele vai dizer, pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa paga, como ficaremos nós impunes se desprezarmos tão grande salvação? Ah, mas que história é essa que a palavra foi dada pelos anjos? Há uma tradição judaica, você encontra isso até naquele historiador judeu da época de Jesus, Flávio Joséfo, que os judeus acreditavam, que foram os anjos de Deus que entregaram as tábuas da lei para Moisés, aquilo que derivou das tábuas da lei como as leis do Antigo Testamento. Então, é por isso que ele está dizendo aqui, se aquilo que foi entregue pelos anjos, se os anjos são inferiores a Jesus, o Filho, o Verbo, Jesus Cristo, é superior aos anjos. Se a desobediência e a transgressão, eles receberam a justa paga, como ficaremos nós impunes se nós desprezarmos tão grande salvação? Eu e você não podemos desprezar tão grande salvação que nos foi dada, a salvação por meio dessa palavra de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, a fé entra pelos ouvidos, pela escuta da palavra. Então, nós não podemos desprezar a palavra de salvação, que é a palavra proveniente da boca de Cristo.
aquilo que a igreja anuncia, o magistério da igreja, a tradição, né? A Sagrada Escritura. Isso é palavra de salvação, é proveniente da boca de Deus, é da boca de Cristo, que é essa palavra que é superior àquilo que foi entregue pelos anjos. Claro, nós não estamos desmerecendo o Antigo e o Novo Testamento, estão no mesmo patamar porque é a palavra de Deus. Mas aqui nós temos que discernir que foi o próprio Jesus quem falou, e é o próprio Jesus quem fala pela igreja. De fato, esta salvação foi anunciada no início pelo Senhor e depois confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. Aqui ele está falando da primeira geração, os apóstolos, aqueles que conviveram com o nosso Senhor, aqueles que foram alimentados pelos ensinamentos de Jesus, que depois compilaram esses ensinamentos, escreveram o Evangelho ali, Evangelho de Mateus, de Marcos, Evangelho de Lucas e de João. Depois nós vamos perceber exatamente esse movimento. Eles testemunharam, eles escreveram, eles nos deixaram essa herança, não é? Essa salvação que foi anunciada. A salvação foi anunciada para mim e para você. Essa salvação veio por meio dos apóstolos e ela permanece como anúncio de Deus nesse tempo que se chama hoje, por meio da igreja, por meio dos apóstolos, da sucessão apostólica, do Papa. E aí continua o texto. Deus confirmou o testemunho deles mediante a sinais, prodígios, milagres de todo tipo e mediante aos dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Aqui está a confirmação apostólica. E aqui está também a confirmação do apóstolo Paulo, que não conviveu com Jesus, mas é apóstolo e que também Deus fez da mesma forma. Confirmou o testemunho de Paulo diante dos sinais, dos prodígios, dos milagres de todo tipo e mediante aos dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Olha, no estudo bíblico de hoje nós precisamos muita atenção em dar espaço para a palavra de Deus ser fermentada no nosso coração e ela gerar frutos na nossa vida, porque é uma responsabilidade. Nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus que fala, é Jesus, o Deus encarnado, que falou aos apóstolos e eles nos transmitiram. É Jesus que, por meio do seu Espírito, fala pela igreja. É Jesus que está falando agora conosco por meio do Espírito Santo, dos dons. E ele confirma esse ensinamento por meio dos sinais, dos milagres, dos prodígios que continuam acontecendo e se estabelecendo no meio de nós. É essa a grande graça que nós temos e precisamos assumir. Eu, como padre, preciso assumir essa palavra foi destinada a mim e eu preciso dar atenção a ela. Muito antes de ensiná-la, eu preciso experimentá-la. Muito antes de ensiná-la, eu preciso comê-la, me alimentar dela, me saciar dela e depois dar testemunho. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, olha, eu trato duramente o meu corpo, porque é naquele texto que ele vai falar de mim se eu não evangelizar, né? Ele vai dizer, eu vou tratar duramente ao meu corpo, porque eu posso ter sido instrumento de salvação para muita gente e depois me perder. Eu não quero me perder. Por isso eu preciso estar atento a essa palavra. Eu preciso aplicá-la na minha vida. Eu preciso viver marcado por essa palavra. E essa palavra viva e eficaz vai me dando a possibilidade de viver concretamente o sonho de Deus, o projeto de Deus para a minha vida. Então, hoje, nesse estudo bíblico, eu e você precisamos dar atenção a essa palavra e olhar para a nossa vida. E aí já é até aplicação. Olhar para a nossa vida e ver se essa palavra está se encarnando na nossa vida, se ela tem se transformado em vida na nossa vida. Se eu tenho vivido na minha família, no meu ambiente de trabalho, na sociedade, na igreja, essa palavra de Deus. É a palavra que guia os meus passos? É a palavra que guia a educação dos meus filhos? É a palavra que me ilumina diante das decisões que eu vou tomar? Porque quem fala é o próprio Cristo. Quem instrui é o próprio Cristo. E nós não podemos desprezar, nós não podemos desobedecer e transgredir a palavra que o próprio Senhor veio trazer.
Não pode ser em vão a encarnação, não pode ser em vão o ministério público de Jesus, não pode ser em vão a sua paixão, a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição. Não, nós precisamos acolher essa palavra e vivê-la com intensidade. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje da parte de Deus a partir desse texto? A responsabilidade de acolher e praticar a palavra de Cristo é minha, pois eu a tenho escutado e devo compreender que é palavra de salvação. Hoje, Cristo fala pela igreja e não deixa de nos instruir. A mim cabe a fidelidade e a aplicação da palavra de Jesus Cristo. Eis uma garantia de salvação. Ouvir, aplicar, deixar a palavra se transformar em vida na nossa vida. Peça hoje a nosso Senhor, peça ao Espírito Santo a graça da obediência, de não transgredir e de não desobedecer a palavra de salvação. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra tão viva, tão eficaz, que toca tão profundamente em cada um de nós. E diante da sua presença, eu quero pedir ao dom do Espírito Santo, o seu Espírito, que ele me conduza num caminho de obediência. Eu não quero desobedecer, eu não quero transgredir a palavra que o Senhor veio comunicar, que é também palavra do Pai, e que hoje, por meio do Espírito, é a palavra do Senhor na Santa Igreja. A vivência dessa palavra me é garantia de salvação. E eu não quero perder a salvação, eu não quero perder a graça. Por isso eu quero dar ouvidos à sua palavra e eu quero aplicá-la no meu cotidiano, todos os dias da minha vida. Ilumina os meus passos, o meu caminho, a minha mente, as minhas decisões. Ilumina os pais na educação dos filhos a partir da palavra, das virtudes que emanam dessa palavra e dos ensinamentos da Santa Igreja. Faz com que cada um de nós que agora estamos rezando, tocados pela palavra, vivamos aquela que é a sua santa vontade. E a sua santa vontade é a nossa salvação. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, pelo dom da palavra comunicada a mim e aos meus irmãos. Amém. Nós temos que nos responsabilizar. Deus veio, nasceu na nossa natureza humana. A palavra, o verbo se faz carne, comunica-se a nós. Agora, a mim e a você cabe a obediência e a renúncia de qualquer transgressão e de desobediência da palavra de nosso Senhor. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.